Ou seja, eu queria te fazer uma pergunta, assim, uma vírgula do que você trouxe aqui pra gente. Tem uns meses, né? Eu comecei esse podcast há uns 8 meses, sabe? Eu tava num momento Aham. um pouquinho parado ali da carreira, acreditando que eu poderia. Por que eu não tava crescendo mais, sabe? E eu pensei como eu poderia aprender com outras pessoas, mas financeiramente também não era um momento ali que eu poderia pagar, digamos, grandes mentorias, sabe? E eu tive a ideia do podcast. Eu tô feliz, olha, combinando da possibilidade de conversar com você hoje, depois de tanto trabalho assim, de 8 meses. Mas tem um assunto que eu tenho visto com bastante, tem sido muito recorrente para mim. Eu tenho que confessar, eu não sou a pessoa mais religiosa do mundo, sabe? Tenho minha crença, claro, em Deus, mas não sou a pessoa mais religiosa. Mas tem tido um ponto em comum de pessoas de sucesso que eu tenho encontrado sempre a fé, sabe? Independente até, não estou nem colocando em religião, mas a fé, a crença, sabe? O quanto a fé para você, não sei se é uma pergunta válida para esse momento, mas o quanto a fé para você foi importante para te trazer até aqui, sabe? Para acreditar no propósito lá do começo. Olha, o ambiente da fé, quando nós estamos. Você pode ter fé em Deus, pode ter fé em pessoas, porque o que é fé? A fé é você imaginar que aquilo vai acontecer mesmo sem você estar vendo. A fé, ela é baseada nas coisas das quais nós não vemos. E quando a própria teologia fala que a fé é o exercício das coisas das quais nós não vemos, é porque elas ainda não existem. Porque se aquilo existe, por exemplo, se você está vendo aquilo acontecer, tanto, por exemplo, quando você fala fé em Deus, você nunca viu Deus, mas quem tem fé em Deus conhece o que é a espiritualidade, e é quase como se o próprio Deus se materializasse para ele. É isso, ele tem experiências com Deus. Agora, quando você falou sobre religiosidade, Renato, eu acho muito importante nós tocarmos nisso. Quando falamos de usar a empreendedorismo com a Bíblia, nós estamos falando, pode ser, toda a religião que usa, que a Bíblia é uma só, a Bíblia não tem duas, usa a Bíblia como base, como um manual para nos levarmos ao exercício da nossa fé. Por exemplo, vou trazer alguns pontos importantes para você. A Bíblia diz em Romanos, e Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Ora, Deus que traz à existência as coisas que não existem, como se já existisse, isso é inovação. A inovação, ela não nasce no físico, ela nasce na mente de alguém. Quando você materializa um celular, um carro, ele deixou de ser inovação, porque ele já é presente, ele faz parte do mundo que nós estamos vivendo. Inovar é você olhar para isso que existe e falar assim, eu vou fazer algo melhor que isso, ou fazer algo diferente disso, ou ao ponto que, no caso de uma disrupção, isso não existirá mais. Aí sim. Agora, o exercício da fé, ela está dentro do empreendedorismo, por exemplo. Quer ver só? Aonde fica o ambiente da fé, Oséias? Vamos imaginar a pergunta que você me fizesse agora fosse essa. Oséias, qual é o ambiente da fé? Primeiro você sonha, depois você pega este sonho, você precisa começar a criar um projeto para esse sonho. Quando você começar a criar esse projeto, você vai começar a perceber as dificuldades. Orçamento, que falando de projeto, não é exatamente projeto do papel, de uma casa, não. Projeto. Quanto eu vou gastar, para onde eu vou, tal, tal. Aquela coisa toda que você tem que começar a fazer. Aí você precisa levar esse projeto para antes de você realizar aquilo, você precisa ter uma determinação maior. Você precisa de uma convicção. Convicção. Porque nesse momento, alguém vai ter que botar dinheiro nesse ambiente da fé. Ou você vai ter que botar o seu dinheiro, ou um familiar teu vai ter que botar grana, ou você vai ter que gastar, se tiver já o dinheiro para fazer o empreendedorismo, você vai ter que gastar tempo, energia, que vale muito pra caramba isso. Né? E daí? Tá vendo? Por isso que quando nós lemos lá em Tiago diz assim, a fé sem obra é morta. Trazendo para um linguajar mais atual,
É assim, ó, viu? Sonho, projeto, determinação, que está tudo no ambiente da fé. Se você não tiver, se você não, da convicção, tive convicção, e não tiver ação, não vai ser realizado nada. Então, o crescimento ele vai acontecendo. Uma pessoa, por isso que as pessoas, tem até na Bíblia, alguém diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderá transpor uma montanha. Isso é verdade. Isso é fé. Por que está escrito isso? Porque se nós tivéssemos noção da capacidade, nós, seres humanos, quando nós somos aguerridos, determinados realmente naquilo que nós queremos, o que nós conseguimos fazer é muito grande. Mas o próprio Criador que nos criou sabe do potencial neurológico, potencial de sentimentos que há no coração do homem. Ele disse, olha, eu conhecendo o Renato como ele é, se ele ter fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, se o Renato sonhar do tamanho de um grão de mostarda, pegar isso, fazer com que isso se torne um projeto, entendeu? Ele crie, ele seja determinado com relação a isso, entendeu? Que ele realmente busque isso incessantemente, enfaticamente na vida dele. E ele tem a ação, a obra que a Bíblia diz é ação. Tem a ação de verdade, entendeu? Seja determinado naquilo que ele está fazendo, ele vai transpor a montanha. Sabe quem são essas pessoas? Aqui nós moramos em um país tropical, onde tem muitas montanhas. Aqui na região, você sai no sul do Brasil, por exemplo, você vai de uma cidade para outra, foram centenas de montanhas que foram rasgadas no meio, que tiraram terras, muitos milhares, milhões de caminhões de terra, para passar uma estrada. Pronto. Aquela montanha não está mais ali. Aquela montanha já está em outro lugar. É uma montanha. O que foi? Eles acreditaram que eles iam levar a nível de planície aquilo, arrancando dali uma montanha. E foi o esforço, foi a determinação. Claro que quando o cara começou com o primeiro trator, arrancando as primeiras pedrinhas, e o cara imaginar que tem centenas, às vezes dezenas de quilômetros para ele poder limpar, claro que é frustrante. Mas é atitude. É começar, é uma ação que tem que fazer. Então nós temos que saber interpretar a Bíblia. A Bíblia ela é recheada de analogias que servem para o mundo empreendedor. Não é forçar o texto, não é tirar o texto de contexto, não. É a aplicabilidade plena de tudo aquilo que nós estudamos. Entendeu? Olha, é legal, porque tudo que você trouxe, Zé, meio que complementa assim, até a visão que você estava falando sobre propósito, que eu acho que, e eu estou, no meu percurso de entender ali o que é o meu propósito exatamente, mas acho que é a confusão entre o que é propósito e o que é meta, né? A meta a pessoa desvia o caminho, mas o propósito ela sabe o rumo ali, né? Talvez. Tá bem firme, né, na cabeça. Tá bem firme. A pessoa, a meta, ela é algo. A meta ela pode ser diária, ela pode ser de hora em hora, pode ser do mês a mês. A meta é como se você botasse um obstáculo lá na frente e dizer assim, é lá que eu quero chegar. E isso, quem vai fazer medições de rua, de cidade, eles sempre usam obstáculo para que eles possam tirar o raio daquele obstáculo. Isso é meta. A meta, até teve alguém, um presidenciável aí, que disse assim, quando cumprirmos a meta, dobraremos a meta. Não está errado, ela está certo quando ela falou isso. Tá certo, dobraremos a meta, porque meta, quando ela é alcançada, você não pode ficar na mesmice. Também não precisa dobrar, mas pode aumentar 20%, 30%, mas a gente sempre tem que se autossuperar. Eu mesmo, Renato, eu não gosto de me relacionar com pessoas quando eu desafio elas a alguma coisa e a pessoa diz para mim assim, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Uma pessoa, quando ela diz que ela está fazendo tudo o que ela pode, ela deixou de ser um elemento surpresa. E um ser humano nunca pode deixar de ser um elemento surpresa. Ele sempre terá que fazer coisas maiores. E isso, quem começa esse discurso não sou eu, Renato. Quem começa esse discurso é o próprio Cristo. Jesus, quando foi acontecer a ascensão de Jesus aos céus,
Ele chamou seus discípulos e disse assim, olha, eu estou voltando para o Pai, depois da ressurreição de Cristo, coisa e tal. E ele sabe o que ele disse para os discípulos? E vocês vão fazer coisas destas, iguaizinhas às que eu fiz, e maiores. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Quer dizer, ele próprio está dizendo assim, olha, você, porque Jesus é o próprio Deus que se materializou aqui na Terra. Ele está dizendo assim, eu criei vocês, eu sei o potencial de vocês. Imagine, ele está dizendo assim, eu sei que vocês vão fazer coisas maiores. Coisas, não é uma, não é duas. Né? Não é uma e não é duas. Aí quando nós olhamos lá no livro de Daniel, Deus fala para Daniel, Daniel, e no último tempo o homem correrá de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Ele está falando do conhecimento. Por quê? Tudo que está acontecendo no ambiente terrestre hoje, a ciência, quando fala da ciência, as pessoas imaginam que a ciência é da NASA, é a ciência das Big Tech. Não, é tudo. A ciência dos relacionamentos, dos grandes empreendimentos, das religiões, tudo é ciência. Tudo aquilo que você analisa, que você cria, é ciência. A ciência se multiplicará. Multiplicará não é um aumento, um avançozinho pequenos. São multiplicações que vão acontecendo. Isso é normal que vá se prosperando. Por quê? Porque o homem ele tem que desenvolver capacidade de fazer coisas maiores. E ele sempre será um elemento surpresa. O homem que diz, eu estou fazendo tudo o que eu posso, cheguei no meu limite, nesse dia ele não sabe, mas mentalmente ele começa a se desfalecer. Não é isso que quem nos criou quer de nós. Nós precisamos sempre estar aguerridos construindo coisas maiores. Por isso que a fé ela se avoluma. Quando você conquista um, você cria... Quando você não tem nada e você conquista um, olha o exercício da fé que você teve que ter. Mas quando você já tem um, conquistar dois, concorda que é mais fácil? Quando você tem dois, conquistar três, percebeu que o exercício da fé já fica muito mais fácil? Quando você tem três e conquistar o quatro, fica muito mais fácil, porque você já tem um padrão de conquistas. Essa é a grande realidade. Hoje, por exemplo, quando eu falo assim, estou montando a Lions, vai ter 400 pessoas lá dentro trabalhando, 300 startups, as pessoas falam assim, não, o cara é fera, o Zé ele vai fazer mesmo. Quer dizer, não precisa, é a fé se avolumando. E as pessoas que já olharam e falaram assim, não, esse cara aqui, ele vai fazer porque o exercício da fé já está acontecendo. A fé sem obra é morta. Porque o resultado, o troféu da fé, não é exatamente a fé. É a realização que acontece. Entendeu? Olha, fico feliz que eu tô todo dia aprendendo alguma coisa. Não vou cair mais nessa de que tô dando o meu melhor e tudo. Acho que eu mesmo eu tenho que admitir que eu caio muito dessa, então, Zé. Tenho muita convicção que até hoje, de manhã, eu caio muito dessa, mas acho que eu não vou cair mais nessa de que eu tô entregando o meu melhor. A gente sempre pode entregar mais, né? Sempre pode.